Você pode se assentar, obrigada, queridos. Aleluia. Eu creio que um dos grandes desafios como igreja, num culto de oração, é pegarmos fogo. Eu acho que esse é o maior desafio, amados. Porque o culto de oração é para pegar fogo. Amém? Mas às vezes nós estamos tão desconectados desta verdade, que às vezes a gente só vem para mais um culto. Mas eu creio que o Senhor está fazendo uma boa obra em nosso meio. Amém? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, quero testemunhar. Domingo pela manhã eu estava aqui no culto e eu estava com uma enxaqueca muito forte. Tenho sofrido algumas pressões na minha mandíbula, porque eu sou uma pessoa muito calma. Então eu pressiono muito a minha mandíbula e isso tem provocado muitas tensões nos músculos da minha face, do meu crânio. E eu estava com uma enxaqueca daquela, sabe, que você precisa ficar num lugar escuro? Alguém já passou por isso? E eu estava aqui no primeiro banco, louvando, adorando a Deus. E na hora da ceia, o pastor Leodoro falou assim: nós vamos servir a ceia e depois nós vamos orar pelos doentes. Aí eu disse: Senhor, eu vou orar pelos doentes. Eis-me aqui a primeira doente. Eu preciso da cura, Senhor. Irmãos, para a honra e glória de Jesus, eu tomei a ceia, conforme eu disse: Senhor, este pão representa o teu corpo moído na cruz pelos meus pecados. Tu levaste a minha doença, que não é minha, né? Tu levaste essa doença na cruz para que eu não tivesse essa enxaqueca. Então quando esse pão entrar, vai entrar a cura. E quando eu tomar o suco que representa o perdão dos meus pecados, todo pecado que esteja impedindo de eu receber a cura, eu também já fui perdoada. Então num ato de fé eu tomei a ceia, irmãos, e eu esqueci que estava com enxaqueca. Deixa eu contar para vocês, é bom quando a gente esquece, não é? Eu orei aqui por alguns irmãos, algumas irmãs, e glória a Deus, desde domingo eu não tenho tido mais nenhuma enxaqueca. Para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Senhor, aleluia. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a testemunhar. Porque o mesmo Deus que cura enxaqueca é o mesmo Deus que cura um câncer. É o mesmo Deus que faz uma perna crescer, é o mesmo Deus que cura qualquer tipo de enfermidade, amém? E é esse mesmo Deus que também abre as portas do emprego. Porque no mesmo canal que vem a cura divina, vem também a bênção nas nossas vidas financeiras. É o mesmo canal que traz o batismo no Espírito Santo. É o mesmo canal que traz dons espirituais sobre a igreja. Mas eu preciso identificar que esse canal está aberto. E eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos que estão aqui e igreja que está nos assistindo em casa, há um canal de Deus aberto sobre este lugar. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Deus poderoso que cura, que liberta, que salva, que batiza no Espírito Santo está aqui em nosso meio. Aleluia. Não é bom isso, igreja? Nós celebramos aquilo que o Senhor está fazendo, mas é tão pequenininho. Se a gente for fiel no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Amém? Abram comigo lá em 1 Coríntios capítulo 14. Primeira Coríntios capítulo 14. Aleluia, adoramos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Semana passada, a pastora Sandra estava aqui e ela falou sobre o dom de línguas, né? Como nós orarmos em línguas e sobre
que quando nós oramos em línguas, nós falamos em mistérios com Deus, né? Eu sei que ela usou esse texto também, mas eu vou dar continuidade àquilo que ela ministrou semana passada. Não vou falar do orar em línguas especificamente, mas vou dar continuidade nesse pensamento. Então, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolo. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, irmãos, eu quero caminhar rapidamente com vocês sobre este conceito como igreja. Todas as vezes que nós entendemos o conceito das Escrituras, nós podemos caminhar de uma forma mais clara, mais nítida. Nós somos pentecostais. Então, nós buscamos sim o batismo do Espírito Santo com o falar de línguas. Falar em línguas, amém? Quantos já falam em línguas aqui nessa noite? Amém, temos uma grande maioria, né? Pastora, se eu não falo em línguas, eu não sou de Deus. Você é de Deus. Se eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Mas falar em línguas é um dom. E esse dom me faz recordar de tudo aquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Nós lemos aqui que falar em línguas é falar em mistérios com Deus. Quando nós entramos, irmãos, numa profundidade de oração, e nós começamos a falar em línguas, nós não entendemos o que estamos falando ali, amém? Não entendemos, mas sabemos pelas Escrituras que Deus entende, que Deus está ouvindo a oração. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo está conduzindo esta oração. Aí o apóstolo Paulo vai nos dizer, se você fala em línguas, óbvio que aqui ele traz um contexto para a igreja, manifestação em público. Então vamos trabalhar um pouquinho, pensar um pouquinho, igreja, sobre público, mas também pensar no secreto. Quando eu falo em línguas em público, e alguém tem o dom de interpretação, e interpreta a língua, é uma profecia que Deus está trazendo sobre a igreja, amém? Então Deus traz uma palavra profética sobre aqueles, para aqueles que estão na igreja. Quando eu falo em línguas em particular, no meu tempo com o Senhor, seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja dirigindo, seja lavando louça, seja arrumando a casa, seja cozinhando, porque irmãos, dá para falar em línguas 24 horas se eu quiser. Se eu estiver em comunhão com o Senhor, eu consigo falar em línguas o tempo todo. Eu me lembro que um dia eu estava com uma irritação muito grande na minha garganta, e eu dizia, mas Senhor, eu não estou conseguindo falar em línguas, porque eu estou tossindo demais. Irmãs, eu estava deveramente muito preocupada com isso, porque quem me conhece sabe que eu amo falar em línguas. Eu amo, isso é meu, eu amo isso, eu vibro com isso. E aí um dia o Marcelo, que está lá no Xingu, gente, do nada, gente, como é que nada, né? Para Deus nada é nada, né? Tudo tem um propósito. E ele foi ali no escritório e ele chegou para mim, irmãos. Ele olhou para mim e disse, Ali, eu quero dizer uma coisa para ti. Tu também pode falar em línguas em pensamento. Eu disse, Deus, como tu é maravilhoso. Eu estava tossindo, não podia, mas eu podia estar orando em línguas com os meus pensamentos. Vocês já imaginaram isso, irmãos? Pastor, eu não quero orar em línguas. Está tudo bem? Claro que está tudo bem. Imagina, você é livre. Mas quem ora em línguas, fala diretamente com o Pai. E aí tem um segredo, porque ele fala sobre interpretar. Então, irmãos, olha só, caminhem comigo. Jesus nos ensinou lá em Mateus 6, sobre a oração. Como nós devemos orar ao Pai.
Então nós devemos bendizê-lo, glorificá-lo. Também devemos nos humilhar diante do Senhor, expondo o nosso coração. Quando nós estamos em um período de adoração ao Senhor, nós, quem é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, automaticamente começa a falar em línguas. E aí aqui eu quero começar. Quando você estiver falando em línguas, peça ao Espírito Santo a interpretação dessas línguas. Por que, igreja? Porque todas as vezes que eu estou falando em línguas e o Espírito Santo me dá a interpretação, há uma palavra agora de profecia para o meu coração. Aleluia! Porque todos nós queremos ouvir Deus falar, amém? Todos nós queremos ouvir a Deus. E também todos nós queremos o direcionamento de Deus para a nossa vida. Então, quando você está orando ao Pai, e você está orando em línguas, e você pede ao Espírito Santo a interpretação dessas línguas, a oração em língua mais interpretação vai trazer sobre você um dom chamado de profecia. Por quê? Porque é revelado agora o coração de Deus para você. Já pararam para pensar nisso ou não? Muitas das vezes, igreja, nós caminhamos perdidos com todos os recursos disponíveis espiritualmente falando. Há um recurso do céu de direcionamento do Pai para cada um de nós. Então, quando eu oro em línguas e eu peço a interpretação, eu posso agora entender aquilo que foi orado em espírito. E agora eu posso concordar. O apóstolo Paulo fala assim, né? Orando em línguas, mas também orando com o entendimento. O entendimento que eu vou orar a partir de uma interpretação de línguas é poderoso. Sabe por quê? Porque aí eu passo a concordar com aquilo que o céu está falando a meu respeito. Você não quer saber o que o céu está falando a teu respeito? Você não tem curiosidade para saber o que o céu está falando a teu respeito, meu amado, minha amada? Eu tenho muita curiosidade. Eu gosto de entender o que o Pai está falando sobre mim, para eu não perder tempo com coisas que Ele não espera que eu faça, e eu possa me dedicar 100% naquilo que Ele está aguardando que eu faça. E tem mais. Quanto mais a revelação do céu vem sobre mim, mais compreensão eu tenho do quanto eu sou amada, do quanto que eu sou filha, do quanto que eu fui redimida, do quanto que eu fui perdoada, do quanto que o Senhor me santificou nele, do quanto que Ele me fez forte, do quanto que Ele me fez corajosa para vencer essas trevas. A maioria não entende isso, e aí se perde no meio do caminho. Então nessa noite, irmãos, eu quero encorajá-los. Nós vamos ter um momento de oração. Eu quero encorajá-los, primeiramente, a você estar orando e orando em línguas. Mas pastora, e a pessoa do meu lado, ela vai entender, vai interpretar ou não? Ore em línguas, ainda que seja de forma silenciosa no banco, ore. E quando você estiver orando, vá pedindo também ao Senhor a interpretação para entender qual é a vontade do Pai para a sua vida. Qual é o desejo? Quais são os sonhos que o Pai tem a teu respeito? Irmãos, isso parece simples, mas a maioria das pessoas não fazem e não vivem isso. Esses dias nós estávamos vindo para o escritório aqui, para o trabalho, e a gente tem o hábito de ficar orando no carro. Então, enquanto meu marido estava dirigindo, a gente estava orando, e eu coloquei diante do Senhor uma situação. Orávamos ali, e de repente o Senhor me tomou, eu comecei a falar em línguas, e eu disse: Senhor, o que tu queres? Na hora Ele me deu um versículo. Ele me levou lá para Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos.
E veio assim, irmãos, de uma forma tão precisa, em cima daquela oração que nós estávamos fazendo, que eu parei assim, eu olhei para o Cícero, eu disse: que foi, Ali? Eu acho que Deus deu uma resposta. É nesse lugar que Deus tem para todos nós um lugar de intimidade, aonde Ele pode revelar a sua vontade, irmãos. Então pensem comigo, eu oro em línguas, eu peço a interpretação do que eu estou orando. Irmãos, isso aqui é uma atitude intencional de oração. Não é orar por orar, é ficar orando e tal. Não, é orar realmente de forma intencional, proposital. Eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. Porque quando eu discerno a vontade de Deus para a minha vida, eu discerno a voz do céu para mim. Eu sei de quem sou filha. Isso muda a minha história. Há muitos filhos de Deus na igreja agindo como escravos ainda, porque não entenderam a sua filiação. E a falta de entendimento da filiação é a falta de audição espiritual, de entender o que o Pai está falando a nosso respeito. E, irmãos, se tem um momento como igreja que nós podemos orar e pedir para que o Senhor fale, é num culto de oração, amém? É o tempo que nós temos para dobrar o nosso joelho, para conversar com Deus e permitir que Ele ministre ao meu coração a sua vontade. Quando eu entendo o que Ele falou, agora eu posso repetir o que Ele me disse em oração, de uma forma profética sobre a minha vida. Eu não preciso ir lá fora aquilo que o Pai tem para me dar aqui dentro. Olha só que coisa maravilhosa. Quantas vezes, né? A gente vê assim, né? Gente dando palavra, tal. É bom, claro que é bom. Mas é mais interessante, é maravilhoso, quando a palavra profética do céu é interpretada no teu próprio coração, mediante a ação do Espírito Santo. A coisa muda. Glória a Deus, aleluia. Porque quando eu discerno isso, a vontade de Deus para a minha vida, ela muda, irmãos. Não a vontade de Deus, mas a minha percepção agora do que o Pai espera de mim. Também muda a minha identidade como filha de Deus. Muda a minha identidade sobre as questões que eu preciso resolver. E também me leva para um lugar que eu acho que é o lugar mais difícil, o lugar de descanso em Deus. Porque enquanto eu não entendo a vontade do Pai, eu vou suar a camisa. Enquanto eu não entendo a vontade do Pai, eu vou puxar meus cabelos. Enquanto eu não entender a vontade do Pai, eu vou ficar dando murro. Quando eu passo a entender a vontade do Pai, Ele me leva para um lugar de descanso ativo. Não tem aquela canção? É teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Vocês estão entendendo, igreja? Quando eu discerno o que Deus tem para a minha vida, quando eu consigo ouvir, e aqui eu quero atiçar o coração de vocês em nome de Jesus, a entender a voz profética, a entender a palavra de profecia que é liberada do céu sobre você, porque é isso que nós carregamos, palavras proféticas, palavras que foram validadas do céu para as nossas vidas. Quando isso é ativado, igreja, nós caminhamos em uma outra atmosfera. Aleluia! Aí pouco importa se está aceso, apagado, se tem luz, se é preto, se é branco. Pouco importa se a pastora é bonita ou feia, se o pastor fala legal ou não, porque eu já discerni a voz profética no meu coração. Eu já discerni e eu caminho em cima dela. Eu caminho em cima dela. E isso muda a nossa história. Amém, igreja? Então eu quero, antes de nós dobrarmos o nosso joelho,
Eu quero fazer um ato profético. Posso, pastor? Amém. Eu quero fazer um ato profético com vocês nessa noite. Quero convidá-los para ficar de pé.